Primeiro, é que o Evangelho não é para pessoas de coração fraco. A gente tem falado muito isso. Não é que não seja para as pessoas fracas, mas não é para pessoas que se magoam com facilidade. Jesus não nos chamou para um cruzeiro, né? Não nos chamou para viver um tempo de bonança. Não, o Evangelho, o aceitar Jesus, significa que nós vamos viver uma batalha em curso constante. Amém? Por quê? Porque nós estamos contra o mundo, nós estamos contra aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo deseja, nós somos uma afronta, a nossa maneira de viver é uma afronta para o mundo. Então, se você é alguém melindroso, cheio de mimimi, que qualquer coisa se aborrece, certamente você não vai permanecer. Amém? O Evangelho não é para pessoas fracas, de coração. Não é pessoas como terra batida, coração endurecido, não é para pessoas com pouca profundidade. Não, irmãos, o Evangelho é para pessoas que permanecem até o fim. Você está entendendo isso? Guarda isso no seu coração. Por mais que a gente queira lidar com você na consolidação, por mais que a gente queira ligar para ver se você está bem, perguntar igual a gente faz muito, né? Você não tem vindo na igreja e tal, mas eu quero que você entenda, nenhum pastor vai conseguir conduzir sua vida, amém? Se você tiver que ser arrastado todo o tempo. Bom, hoje eu quero falar sobre a síndrome da murmuração. Quantos queixosos temos aqui? Levante a mão. Gente que gosta de se queixar. Levante aí. Pastor, é um negócio assim que está em mim. Eu gosto de me queixar. Porque eu tenho encontrado muita gente chata, que nada está bom para elas. E aí sabe o que eu descobri? Que isso é uma doença. Mas não é uma doença que você pegou igual a Covid-19. É uma doença aprendida. Você aprendeu e isso se tornou um estilo de vida. Pastor, como é que a gente aprende a ser um murmurador? Pois é, irmãos. Nós aprendemos a ser um murmurador. Porque nós queremos chamar atenção. Porque nós queremos que as pessoas entendam que a nossa vida não é fácil, que nós não estamos felizes. Como se nós estivéssemos, sabe, reunindo pessoas ao nosso redor, para estarem de alguma forma, sabe, olhando para nós com piedade. Mas eu quero te dizer que além da murmuração ser uma doença aprendida, a murmuração atrai Satanás. Eu quero que você repita isso comigo. Murmurações atraem demônios. Por quê? Porque quando você murmura, você demonstra a sua falta de fé. Quando você murmura, quando você se queixa, você demonstra para Satanás, principalmente, que há dúvida no teu coração com relação ao cuidado que Deus tem com você. A murmuração anima demônios. Quando Satanás se apresenta na reunião que os filhos de Deus, que os anjos vão diante de Deus, e ele vem porque é o mundo espiritual, e Deus diz: você, de onde vem, Satanás? Adversário. E ele disse: eu estou vindo de rodear a terra, eu estou rodando por aí, né? Você sabe que Satanás, quantos sabem que Satanás não é onisciente? Quantos sabem que ele não sabe tudo, mas que ele está sempre bem informado, né? Porque há uma organização de seres espirituais. E ele disse: eu venho de rodear a terra. E Deus perguntou a ele: você viu meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é, né, uma pessoa que se esquiva, uma pessoa que foge do mal? E aí Satanás, que sempre trabalha com a dúvida, né? Satanás que sempre vai lançando as suas sementes, ele diz assim: claro, é em vão o amor, a dedicação que Jó tem com relação ao Senhor, é em vão, porque tu cercaste ele de todos os bens.
Agora, se tu tirasse os bens dele, será que ele não murmuraria? Diga assim, só que Deus confia em Deus. Então o Senhor disse, não, Jó não murmuraria. Jó não tem esse espírito, Jó não tem essa síndrome, essa patologia não foi, né, descoberta, não foi estudada em Jó, não tem. E aí Deus disse, você pode provar Jó. E é lindo o que a Bíblia nos conta, que em toda a sua aflição, Jó nunca negou a glória de Deus, nunca disse, Deus é injusto, Deus não vai fazer aquilo que ele prometeu. Até mesmo quando a mulher de Jó chega para ele e diz assim, eu não sei porque você ainda mantém a sua integridade, blasfema de Deus, e morre, porque o que ela percebeu é que essa questão de Jó continuar sendo um adorador, no meio de toda aquela crise, estava mantendo Jó vivo. E eu quero dizer isso para você, o que te mantém vivo, o que te mantém prosperando, o que te mantém triunfando, é que no meio da provação, você continua dando glória e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? A murmuração, ela começa com essa insatisfação, expectativas frustradas, né? Você orou, mas as coisas não aconteceram, e aí ela vai evoluindo, a murmuração vai evoluindo para um estilo de vida, e esse estilo de vida vai gerando, você pode repetir isso comigo? O estilo de vida de um murmurador vai gerando, você sabe, a murmuração não é um pecado capital, não é, mas ela poderia ser um pecado capital. Porque o que é um pecado capital? O que é capital? Capital é um recurso que você tem para gerar recurso, amém? Uma empresa precisa de capital, o que significa isso? Ela precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Então o capital, uma empresa de capital aberto, o que significa? É uma empresa que abre ou que coloca no mercado de ações, vende ações, esse dinheiro da venda de ações é investido de novo como capital aberto, investido para que a empresa multiplique ainda mais a sua produção. Então o que é um pecado capital? É um pecado que gera outro pecado, ou que gera muitos pecados, e a murmuração, ela gera, repita comigo, ingratidão, divisões, contenda, orgulho. Então o murmurador, ele vai ampliando cada vez mais a sua blasfêmia com relação a Deus. E aí eu estava pensando e orando, eu falei, bom, eu gosto muito de associar o que nós estamos aprendendo com histórias bíblicas, né? E de todas as histórias que a gente podia, né, que a gente podia trazer, as narrativas bíblicas, nenhuma melhor do que falar do próprio Israel. Porque Israel, o Israel que sai do Egito e que não entra na terra prometida, é para todos nós uma referência, se é que a gente pode dizer isso, do que é ser um murmurador e dos efeitos dessa murmuração. Bom, o que você sabe sobre esse Israel que saiu do Egito? Você sabe que eles estavam há 430 anos morando no Egito, até que um dos reis, um dos faraós, né, que não conheciam a história de José, sobe ao trono, observa que o número de israelitas está crescendo muito, e a preocupação do governo egípcio é que se houvesse uma guerra, aqueles israelitas podiam aproveitar o tumulto e a fragilidade do governo e de dentro eles atacarem
e tomarem controle de Israel, do Egito. Então o que o faraó faz? O faraó vai tentar quebrar essa capacidade de multiplicação. Então manda escravizá-los, vai pedir as parteiras para, se for menino, então liquidar os meninos. Então o faraó faz um bocado de manobra. A verdade é que começa a ficar muito difícil para Israel, e Israel, diga comigo, começa a murmurar de Faraó. Diga, Israel começa a murmurar da sua situação no Egito. Começa um projeto de murmuração, clamor. Pastor, mas não era para murmurar? Não era para se queixar? Sim, claro, eles estavam sofrendo, e por causa da queixa, constante queixa, Deus então levanta Moisés de novo, traz Moisés para libertar seu povo. Quem estava pedindo por libertação? Israel. Deus então envia Moisés, e aí você sabe que desde que saíram do Egito, eles não param de reclamar. Eles murmuram porque são escravos. Quando eles chegam diante do mar, eles murmuram porque podem morrer naquele lugar. Eles atravessam o mar, eles cantam, eles veem que Deus faz coisas extraordinárias, chegam em Mara, aí a água é amarga, eles murmuram. Eles chegam em Refidim, não tem água porque eles pensaram que tinha água naquele lugar, então eles murmuram. Por causa da murmuração deles, há um cerco e um ataque, e os amalequitas atacam ali, porque você não pode esquecer das lições do Antigo Testamento, que são coisas reais e físicas, nos apontando para coisas espirituais. Então eles estão em grande murmuração e são atacados pelos amalequitas. Diga, nós sempre seremos atacados no meio da murmuração. Você está entendendo isso? A murmuração é um sinal de que você duvida do poder de Deus para te livrar. E a murmuração atrai demônios. Tem gente que reclama o dia todo, e aí sabe o que acontece? A vida não melhora, só piora. Já experimentou reclamar e ver as coisas melhorarem? Ah, mas se eu não fico reclamando todo dia, a coisa não melhora. Você reclama e não melhora, só piora, porque um abismo chama outro abismo. E aí Deus vai sacudindo, enquanto eles murmuram, Deus vai sacudindo, até Miriam e Arão murmuram, Miriam fica leprosa. Deus está mostrando o tempo todo para eles, que a murmuração é um espírito, que vai se tornando um estilo de vida. E aí eles vão então, e eles estão morando em Cades Barneia, que é no deserto, porque eles desistem de entrar na terra prometida, estão esperando que Edom dê passagem a eles. Edom diz que não vai dar passagem, eles vêm descendo, diz a Bíblia, caminho do mar, murmurando. Aí eles chegam num momento de crise, de começar a dizer, estamos com fome. Você pode repetir isso, vê como é que é forte. Estamos com fome. E nós não queremos, diga comigo, nós não queremos esse pão vil, porque era o maná que Deus estava descendo e derramando sobre eles. Aí, Deus faz algo que nós vamos ler, amém? E é preciso entender como Deus está tratando o povo nessa dispensação. A gente vai aprender sobre dispensação lá nas aulas, da nova vida em Cristo. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 4, para a gente ler esse texto. Gênesis 21, 4,
puder acender o máximo aí das luzes aí, fortalecer. Quem falou Gênesis, gente? Eu estou falando número. É que eu pensei em Gênesis agora, já foi Gênesis, já foi misturando. Número 21, quantos acharam? Ok. Partiram os israelitas do Monte Hor, onde morreu Arão. Por que eu estou só dando esse feedback? Porque a murmuração não é uma coisa só. As pessoas vão juntando, tá? Isso não deu certo, aquilo não deu certo da minha vida aos céus, né? Aquela coisa toda. Então, Arão tinha morrido, eles tinham sepultado no Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, porque eles também estavam chateados, porque eles não receberam passagem pela terra de Edom, tinham que voltar todo o caminho, para fazer a volta, para entrar no caminho dos reis. Mas o povo ficou impaciente, diga, o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que vocês, quer dizer, Moisés e Deus, nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Diga comigo, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha para mim. O que eles queriam? Quem lembra? Tira essa serpente do meio de nós. Deus tirou? Sim ou não? Não. O Antigo Testamento é, como eu já disse, sombra das coisas espirituais. Se você for fazer uma tipologia a respeito dessa passagem, o que você vai ver? Você vai ver o povo pecando, e vai ver uma serpente, né? Um antídoto, repita comigo, um antídoto contra o veneno da murmuração sendo levantada. Bom, o que significa isso? Significa isso para nós como crentes. Jesus mesmo disse: quando eu for levantado, muitos atrairei para mim. Então Jesus é o antídoto, amém? Ele não é uma serpente, mas ele é o antídoto, porque ele se entrega como pecado na cruz do Calvário. Ele se torna pecado por nós. E aí a gente ia passar muito tempo falando a respeito de como Jesus, amém? E todo aquele que olha para Jesus não morrerá. Mas as serpentes estão por aí. Então o que Deus está nos ensinando, e o que eu tenho para passar para você é muito simples. A murmuração se torna estilo de vida, porque é uma doença espiritual, emocional, que vai se tornando uma característica e uma segunda natureza em você. Esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa parar de murmurar. Precisa parar de murmurar. Precisa parar de reclamar. Precisa parar de fazer negócio com Satanás, dizendo para ele: eu estou com dúvida de se Deus pode realmente me abençoar. Precisa parar
de reclamar, precisa da glória, precisa orar ao Senhor, precisa dizer: Senhor, eu sei que está doendo, a situação está complicada, mas eu sei que tudo podes e que Tu é maior do que todas as coisas que estão acontecendo. Eu posso dizer como Jó, Senhor, o que Jó disse é: eu sei que o meu Redentor vive, eu ainda o verei com esses olhos, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Se você não se livrar desse espírito de murmuração, vai ficar pior, porque você vai começar a gerar, por causa dessa murmuração, uma tristeza no seu coração, e a boca fala. Olha, uma pessoa murmura, ela vai sempre ter olhos para o que está errado, porque já é um hábito, já é um espírito. Salomão diz que a mulher rixosa, diga, mulher rixosa, é como uma goteira que não para de pingar. Já tentou dormir com esse barulho? Toc, 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 toc. Você pode até fechar a torneira e depois ainda fica na tua cabeça. Toc, toc. E você, meu Deus, será que eu fechei a torneira? Não adianta, não resolve. Por quê? Porque as pessoas já começam a observar que nada está bom para você. Irmãos, e tem gente que qualquer ambiente ela consegue ser chata, ela estraga qualquer ambiente, ela consegue achar defeito em qualquer coisa. Mas por quê? Porque já virou uma síndrome, uma doença, um espírito. E os demônios estão sempre com ela, conduzindo ela para o caminho da depressão. Por quê? Porque a depressão é olhar para o futuro e ver que as coisas continuam pior e que nada, absolutamente nada vai melhorar. É o pessimismo, é uma angústia, é uma tristeza profunda. Então você precisa entender isso. Precisa se libertar da murmuração. E nessa noite, em nome de Jesus, quem já está endemoniado, a gente pode ajudar. Porque você não terá paz e nem dará paz. Eu tive uma irmã que estava falando, uma pessoa que estava falando comigo, ela não é crente, estava falando assim: não, eu tenho um filho, mas ele é muito chato. Ele nunca vai casar. Eu falei: mas é mesmo, ele já tem 45 anos, ele nunca vai casar, porque ninguém, nem eu aguento, que sou mãe. Quem vai aguentar? Ele vê defeito em tudo, ele critica tudo, ele já tem uma maneira de se comportar, que a cara, a expressão, a atitude é desagradável. Já pensou uma mãe? Meu Deus, deve ter amamentado ele com boldo, não é? Cara, né? Ou com giló também, né? Mas pode ser, fez papinha de giló. Então tem pessoas que são desagradáveis. Seja, eu tive um pastor amigo falando comigo: rapaz, eu tenho uns irmãos que são tão desagradáveis, que eles ficam na porta fazendo assim. Enquanto eu estou pregando, tipo, é desagradável, não é desagradável? Então, queridos, isso já é uma síndrome, isso já é um espírito. Então, o povo que saiu do Egito passou 40 anos no deserto, porque o deserto é lugar dos murmuradores. Eles não podiam entrar na terra e tornar a terra uma terra desagradável. Então, eu quero te perguntar: é isso mesmo? Você vai querer morar no deserto a vida toda? Você vai querer estar cercado de pessoas que conseguem olhar a vida desse jeito? Um dia eu ouvi essa frase: a vida costuma gostar de quem gosta da vida. Eu entendi, irmãos. E eu tenho sido muito, muito abençoado. Ah, pastor, você não tem problemas? Tenho, mas eu tenho uma fé tremenda de que Deus é poderoso e maior do que todos os gigantes que se levantam. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Mas a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar. Amém?
A gente podia chamar você aqui, que está com problema crônico, né, de murmuração, que a sua família está, né, ai, tomara que chame lá na frente, tomara, quem sabe, né, Deus não faz isso agora, me livra, porque quem sofre, as pessoas que moram com você sofrem. Então a primeira coisa que eu queria para te dar uma força, é que você entendesse isso, com todo carinho, com todo amor. Olha, sente a minha expressão de calma e de paz para te dizer isso. Meu amor, chatinho da bacia, crítico do gato preto, insuportável da Vila Norma. Deus não te deve nada. Você está enganado. O mundo não te deve nada. Eu não te devo nada. E o irmão que está sentado do teu lado não te deve nada. Porque essa atitude de criticar é de alguém que acha que todo mundo lhe deve felicidade. Eu vou cantar um hino para você, da Shirley Cavalhais. Vai ter uma festa no céu, os anjos todos vão cantar. Aí ela começa: que pena, que pena, que pena se faltar você. Depois vocês cortam isso na filmagem. Não, estou brincando. Que pena que faltar você, né? Que pena. Mas, quando a gente estiver lá no céu, percebendo que você não está, a gente vai se divertir assim mesmo. Porque a gente não vai lembrar de você lá. Porque lá não vai ter tristeza. Ele vai enxugar toda lágrima. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, desemburra, sabe? Vai orar, vai pedir o pastor Compam para fazer terapia, né? Ele vai puxar o teu passado para saber de onde veio isso, né? Se nós fôssemos espírita, nós íamos dizer que veio de outra encarnação, né? Que você foi maltratado numa outra vida, né? Ou que foi uma minhoca. De repente tu foi uma minhoca na outra encarnação. Meu amor, em nome de Jesus, Israel estava dizendo para Deus, murmurando, porque vocês dois, olha, botou até Moisés e Deus no mesmo negócio. Por que vocês dois nos trouxeram para cá? Ah, meus irmãos, se eu fosse Deus eu não ia aguentar. Eu ia dizer: palhaços, aquela voz de trovão. Vocês que pediram, vocês que clamaram, vocês estavam murmurando de Faraó, murmuraram do deserto, murmuraram em Mara, murmuraram em Refidim, murmuraram em tudo quanto foi lugar. E aí, irmãos, nós entendemos que essa é uma doença que não cabe para nós, porque Cristo morreu por nós na cruz. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Claro, a nossa vida não é um mar de rosa, claro, nós temos problemas, claro, mas eu quero te dizer, querido, que quando tudo acabar, Jesus disse: na casa do meu Pai há muita morada e eu estou preparando lugar para vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? Dê um grito de júbilo, aleluia!
Segunda coisa importante, eles estavam murmurando, concentrados, diga comigo, eles estavam concentrados na queixa. Aí Deus permitiu, não é? Que eles fossem mordidos, porque tudo que eles viviam naquele deserto era a proteção de Deus. Mas Deus permitiu que eles fossem mordidos por serpentes. Bom, agora eles se esqueceram do pão. Agora eles esqueceram de murmurar, porque eles estavam sofrendo dores, porque eram serpentes abrasadoras. O que é serpente abrasadora? Morde e a gente pega fogo? Não, é que quando morde, mas arde, dói. Eu já vi uma matéria no National Geographic, olha aí, quase certo, né? Sobre essas serpentes do deserto. Olha, quem não morre, sabe, prefere morrer, porque queima, porque arde. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não sabem o que é realmente sofrimento. Vocês não sabem o que é realmente estar sem proteção. Vocês estão reclamando quando eu estou cuidando de vocês. Mesmo que você não tenha tudo, eu tenho suprido você com tudo que você precisa. Mas se eu tirar a minha mão, vocês não sabem o que é sofrimento. Só que as serpentes vão continuar no deserto, porque vocês são moradores do deserto. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: só tem um jeito de você se libertar da murmuração e desse espírito de reclamar, uma autocomiseração, uma pena de você mesmo, um mimimi, reclamar, querendo que todo mundo saiba o quanto você é infeliz. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Imagina um homem casando com uma mulher e dizendo: eu estou casando com você para você me fazer feliz. Se eu fosse você, queridinha, mas eu corria, eu fugia desse cara. Como é que é? Você não foi feliz até hoje, você não sabe o caminho da felicidade, quer que eu resolva o problema? Estou fora. Porque essa questão de felicidade é primeiro uma transformação interna. Então o que Deus diz? Só tem um jeito de vocês serem curados: tire o foco da queixa, olhe para cima, para o autor e consumador da nossa salvação, que é o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Você precisa repreender Satanás. Você precisa da vitória através do seu coração. E eu quero encerrar essa ministração falando sério: vigie todo o tempo. Paulo diz aos Tessalonicenses: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. José, pode repetir isso comigo: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Você precisa escrever isso lá na sua geladeira. Você precisa escrever isso, sabe? Eu sou contra a tatuagem, porque eu acho que você não tem que marcar teu corpo para ficar mostrando nada para ninguém. Mas se tivesse que ter, regozijai-vos sempre. Olhar no momento da crise e lembrar: regozijai-vos sempre. Cantai, celebrai. Por quê? Porque é no louvor, na adoração de um coração que crê que Deus é poderoso para fazer uma mudança completa. Então que nessa noite você se eleve no meio do louvor, que você se eleve entendendo, querido, que as serpentes estão por aí. Repita comigo: as serpentes continuam por aí.